pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que muita gente pergunta, né? Se existe alguma proibição em alimentar após a cirurgia bariátrica, né? Se a gente não pode comer algumas coisas mesmo ou se ele tem que moderar. Então assim, primeira coisa, o paciente que faz uma cirurgia bariátrica ele tem que estar disposto a mudar os seus hábitos de vida, né? Mudar o seu hábito alimentar, o tipo de alimento que ele come. Isso é primordial, né? Só a cirurgia apenas não vai resolver o problema. Senão esse paciente depois de um tempo ele vai voltar a engordar. O macronutriente mais importante que a gente tem depois de uma cirurgia bariátrica a ser ingerido é a proteína. Proteína nós temos como exemplo as carnes em geral, os ovos, leite, derivados como queijo, iogurtes. Nós temos as proteínas de origem vegetal como feijão, grão de bico, lentilha, soja. E também nós temos as fontes de proteínas solúveis, né? Whey protein, mix de aminoácidos essenciais. Então assim, a gente sempre explica para o paciente bariátrico que ele tem que ter um consumo em torno de 80 gramas de proteína por dia. Isso não é fácil de se atingir, principalmente se o paciente não usar essas fontes de proteína solúvel. É muito difícil de ele alcançar só comendo os alimentos em geral. O grande problema é que os pacientes acabam abandonando a ingestão de proteínas. Eles não querem mudar, por exemplo, a mastigação, mastigam muito pouco, né? Em vez de mastigar 30, 40 vezes. Não mudam a forma como comem, então comem muito rápido, com muita pressa, mexendo no celular, conversando, e tudo isso dificulta para o paciente ingerir uma proteína. Só que, como eu disse, a proteína é o macronutriente mais importante depois da bariátrica, mais importante que carboidrato, do que gordura, e deve existir uma fonte de proteína em cada refeição que esse paciente faz. Então a primeira coisa que a gente orienta é não substituir a proteína por outras coisas, né? É importante manter uma ingestão proteica adequada depois de uma cirurgia bariátrica. Quanto a alimentos proibidos, né? Eu considero proibido, né, bebidas alcoólicas depois de uma cirurgia bariátrica. O tempo disso vai se depender, tem que ser uma coisa combinada entre cirurgião e paciente. Mas tem uma bebida alcoólica que não vale muito a pena tomar depois da bariátrica, que é a cerveja, que é geralmente a bebida que o brasileiro mais gosta de beber. Refrigerante também, para mim, refrigerante não tem lugar numa alimentação saudável após uma cirurgia bariátrica. Açúcar, né? Tem que se cuidar muito com açúcar, doces em geral, né? Não que seja proibido, mas tem que ter um cuidado, né? De preferência, mas ser uma coisa esporádica, não é uma coisa para todo dia, né? Porque senão aquele alimento começa a virar recompensa de volta. Tô feliz, como um doce. Tô triste, vou lá, mereço um doce, né? E o paciente não muda aqueles hábitos de vida que ele já tinha antes da cirurgia. Outro ponto de enfoque, isso tanto para bariátricos quanto para não bariátricos, é a gente ter uma preferência por alimentos in natura ou alimentos minimamente processados. E a gente sabe que na nossa sociedade moderna de hoje, a ingestão de alimentos processados ou ultraprocessados é muito maior do que de alimentos, né, minimamente processados ou de alimentos naturais, como folhas, né, verduras, legumes e frutas. Então, o paciente tem que entender que ele precisa ter uma ingestão diária de frutas, verduras e legumes, porque são alimentos muito importantes, são excelentes fontes de vitaminas e minerais para o pós-bariátrico. E, né, todo o processo alimentar, né, de orientação dietética após uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser orientado por uma nutricionista, de preferência especializada em cirurgia bariátrica. Que no meu caso a doutora Adriane Culibaba, que é a nossa nutricionista lá do Hospital Angelina Carum. E o paciente tem que ir discutindo isso com a nutricionista, porque às vezes o paciente pergunta assim, posso tomar café ou chá preto? Isso a gente acaba liberando um pouco mais para frente, depois às vezes uns 2, 3 meses de cirurgia bariátrica, né? Então o paciente ele tem que entender que uma orientação dada para um paciente não é igual à orientação dada para outro. Uma coisa não vale para todo mundo, da mesma forma que tem gente que tem intolerâncias alimentares, tem pacientes que têm alergias alimentares. Então, para um, às vezes tomar leite não é bom, para outro já é bom, né? Tem um que o carboidrato não vai legal, tem outro paciente que o carboidrato já faz bem.
Então é tudo muito individual. A nutrição hoje em dia ela tem que ser personalizada, individualizada e não deve se tratar todos os pacientes como sendo os mesmos, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui que eu vou tentar responder o quanto antes. Um abraço a todos.